O sino do portão soou baixo naquela manhã de inverno. Um som simples, quase esquecido, mas que atravessou a casa como um chamado antigo. Laura olhou pela janela e, por um instante, esperou ver a silhueta conhecida de um cão correndo pelo gramado. Não viu nada. Apenas o vento balançando as folhas do ipê e uma sensação de ausência que ainda pesava no peito. Desde que Thor partira, o tempo parecia se mover de forma estranha. 4 meses já haviam passado, mas a dor não obedecia ao calendário. Ainda era comum que Laura sentisse a presença dele, o leve som das patas no piso de madeira, o farfalhar da coleira, o modo como o ar mudava em certos cômodos. Thor fora mais do que um cão. Fora o guardião da casa, o protetor da família, o primeiro a acordar e o último a dormir. Naquele dia em particular, o silêncio tinha um tom diferente. O ar parecia segurar a respiração. Laura encostou a testa na janela fria e sussurrou quase sem querer. Se você ainda estiver por aqui, dá um sinal, meu amigo. Nada aconteceu nos minutos seguintes, mas à noite, quando o relógio marcava 22 horas e 22 minutos, o sino do portão tocou de novo, sozinho. Não havia vento. No quarto, Laura acordou com o som, o coração acelerado, e correu até a janela. O portão estava imóvel. Nenhum movimento, nenhum visitante. Apenas o sino oscilando como se alguém o tivesse tocado e depois partido. Ela ficou ali parada, o olhar preso na escuridão. E por um instante sentiu um arrepio que não vinha do frio. Era como se algo dentro dela reconhecesse uma presença que não podia ser vista. Naquela mesma noite, sonhou com Thor. No sonho, ele corria em direção a ela, mas quando Laura se abaixava para abraçá-lo, o cão parava, olhava em seus olhos e simplesmente desaparecia em um feixe de luz. Acordou chorando, mas com uma sensação de paz diferente. 3 semanas depois, descobriu que estava grávida. A notícia chegou com a mesma força de um milagre. Laura e Daniel vinham tentando há anos, sem sucesso. O médico havia dito que as chances eram pequenas, mas ali estava. O resultado positivo, nítido, inegável. Quando contou ao marido, os dois choraram. Havia algo simbólico naquele momento. A vida renascendo dentro da casa que ainda cheirava a ausência. Durante a gestação, pequenas coincidências começaram a acontecer. Laura sonhava repetidamente com Thor, sempre o vendo deitado aos seus pés, como se velasse o sono dela e do bebê. Às vezes acordava no meio da noite e sentia um calor na lateral da cama, exatamente onde o cão costumava dormir. Uma tarde, enquanto organizava o quarto do bebê, Laura encontrou dentro de uma caixa antiga a coleira de Thor. O metal estava frio, mas o nome gravado nela parecia novo, como se tivesse sido polido recentemente. Ela passou os dedos sobre as letras e sussurrou: "Se for você quem está voltando, me promete que vai cuidar dele do mesmo jeito que cuidou de mim." Naquele instante, o sino do portão tocou novamente. O parto foi tranquilo, cercado de uma paz que nenhum dos dois sabia explicar. Quando o bebê nasceu, Laura olhou nos olhos dele e sentiu o coração parar por um segundo. Os olhos não eram como os dela, nem como os do pai. Eram de um tom castanho dourado idêntico aos de Thor. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções. O bebê, a quem chamaram Miguel, tinha uma calma incomum. Dormia pouco, mas nunca chorava. Quando ficava agitado, bastava Laura acariciar-lhe a nuca, no mesmo ponto em que Thor adorava ser coçado. E ele se aquietava imediatamente. Daniel ria, dizendo que o filho tinha alma de cachorro manso. Mas com o passar das semanas,
Até ele começou a notar que havia algo diferente. Miguel reagia de forma curiosa a sons e objetos que pertenciam a Thor. Aos 4 meses, ele começou a sorrir toda vez que o sino do portão tocava. Um sorriso amplo, como quem reconhece uma voz familiar. Um dia, enquanto Laura lavava roupa, o sino tocou novamente. Ela olhou pela janela. O vento estava parado. No mesmo instante, Miguel, que estava no berço, começou a rir alto. Laura correu até o quarto, o coração acelerado. O bebê estava olhando fixamente para o canto do quarto, balbuciando sons alegres. O olhar dele acompanhava algo invisível, como se visse alguém se aproximando. "Que foi, meu amor?" perguntou Laura com a voz trêmula. Miguel estendeu os bracinhos e sorriu ainda mais. E então fez algo que paralisou a mãe. Virou o rostinho, inclinou a cabeça exatamente como Thor fazia quando ouvia o nome dele. Laura caiu de joelhos, tomada por um choro silencioso. Não de medo, mas de reconhecimento. Nos meses seguintes, os sinais se multiplicaram. Miguel começou a demonstrar uma intuição estranha. Quando alguém se aproximava da casa, ele reagia antes mesmo que o carro chegasse. Quando Laura chorava, ele se agitava, mesmo dormindo, como se soubesse. Uma noite, Daniel deixou escapar a coleira de Thor, que ainda guardava em uma gaveta. O som do metal caindo no chão fez o bebê se virar no berço e pronunciar seu primeiro som claro. "Thor." Daniel ficou pálido. Olhou para Laura e sussurrou. "Você ouviu o que ele disse?" Ela assentiu com os olhos marejados. Conforme Miguel crescia, pequenos hábitos começaram a surgir, inexplicáveis. Ele tinha o costume de dormir virado para a porta, como se quisesse proteger o quarto. Certa vez, durante uma tempestade, os trovões começaram a estremecer a casa. Laura correu para fechar as janelas e, quando voltou, encontrou Miguel em pé, no berço, olhando fixamente para o portão, com o semblante calmo. No momento em que o raio mais forte iluminou o quintal, o sino tocou sozinho. O bebê sorriu. Laura sentiu o ar rarefeito, uma presença quente perto dela, e as lágrimas vieram sem resistência. Com o tempo, ela começou a conversar com Miguel sobre Thor, mesmo sem saber se o filho entenderia. Ele era o nosso guardião, sabia? Sempre ficou do meu lado, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Miguel tocava o rosto da mãe com delicadeza, como se entendesse cada palavra. Havia dias em que Laura sentia a necessidade de agradecer. Pegava o filho no colo, caminhava até o portão e dizia baixinho: "Obrigada por voltar." E o sino tocava, sempre uma única vez. Laura passou a registrar os sinais. Não como quem tenta provar algo, mas como quem não quer esquecer. Cada toque do sino, cada olhar fora de hora, cada noite em que sentia o ar mudar de temperatura. Guardava tudo num caderno azul, o mesmo em que antes anotava as consultas do veterinário de Thor. Numa das páginas escreveu: "O amor não morre. Ele muda de forma até encontrar um corpo onde possa ficar perto de novo." Certa tarde, Miguel brincava no tapete com alguns blocos de madeira. Um deles tinha o formato de um pequeno osso. Ele o pegou e o levou até os pés de Laura. Sorriu e o depositou com cuidado, o olhar esperando aprovação. Era um gesto simples, mas o mesmo que Thor fazia quando trazia de volta a bolinha, como se dissesse: "Está seguro agora?" Laura abraçou o filho e chorou em silêncio. Não era saudade, era gratidão. Os meses se tornaram anos, e Miguel cresceu com uma doçura que chamava a atenção de todos. Tinha uma forma estranha de proteger os amigos. Se via alguém triste, sentava ao lado, quieto, até o outro melhorar. "Ele tem um instinto bonito", dizia a professora.
Parece sentir o que as pessoas precisam. Laura sorria sabendo que não era instinto, era memória. Às vezes, o menino se levantava no meio da noite e caminhava até a janela. Ficava olhando o jardim por alguns minutos, depois voltava a dormir. Quando Laura perguntava o que ele via, ele respondia com simplicidade: "O vento me chamou." Certa madrugada, ela decidiu observá-lo. Ficou na porta do quarto e viu Miguel parado, olhando o portão. A lua iluminava o sino, e por um instante ele pareceu se mover sozinho. Miguel sorriu e sussurrou. Ele disse que está tudo bem. Laura sentiu o corpo inteiro arrepiar. Com o tempo, a história do cão guardião virou parte natural da vida deles. Não era um segredo nem uma lenda, mas uma presença amorosa que acompanhava tudo. No aniversário de 5 anos de Miguel, Daniel fez uma surpresa. Mandou pintar um pequeno retrato de Thor, a partir de uma foto antiga. Quando Miguel viu o quadro, ficou quieto por alguns segundos. Depois, caminhou até ele e, com a ponta dos dedos, tocou o focinho pintado. "Eu lembro desse cheiro", disse baixinho. Ninguém soube o que responder. Houve também um dia de medo. Um daqueles dias em que o destino parece testar a fé que a gente construiu. Miguel corria pelo quintal quando escorregou perto da escada. Laura gritou, mas o menino caiu de pé, ileso, como se tivesse sido segurado no ar. O susto foi grande, mas o que veio depois a deixou sem fala. No chão, ao lado da escada, havia uma marca leve na poeira, o contorno de uma pata. Ela se ajoelhou, o coração disparado. "Obrigada", murmurou, olhando para o vazio. "Obrigada por continuar cuidando." À medida que Miguel crescia, as lembranças de Thor começaram a se dissolver, como névoa ao amanhecer. Mas, curiosamente, o menino passou a desenhar cães em todos os lugares. Sempre o mesmo formato, o mesmo olhar. Certa vez na escola, pediu lápis marrom e dourado. Quando a professora perguntou por que, respondeu: "Porque é a cor que brilha quando o sol toca o pelo dele." A professora sorriu, achando graça. Laura, ao ver o desenho, chorou. Os anos seguintes foram gentis. A casa voltou a ter risos e o sino, antes símbolo de saudade, se tornou som de proteção. Um fim de tarde, Laura e Miguel estavam no quintal cuidando das plantas. O menino, agora com 7 anos, parou de repente e ficou olhando o portão. "Mamãe, posso te contar uma coisa?" perguntou ele. "Claro, amor. Às vezes eu ainda sinto vontade de correr de 4, tipo, muito rápido, sabe?" Ele riu. "Mas acho que agora não dá mais." Laura sorriu, segurando o choro. "Talvez dê, só em outro tipo de corrida." Ele pensou por um momento e respondeu: "É, talvez quando o vento me chamar de novo." Nessa noite, Laura escreveu a última página do caderno azul. "Hoje entendi que o sinal não era um aviso. Era uma promessa cumprida. Ele voltou e o amor encontrou um novo corpo para continuar cuidando da gente." Fechou o caderno e o guardou junto da coleira antiga. Depois, foi até o quarto do filho. Miguel dormia tranquilo, com a luz da lua caindo sobre o rosto sereno. O sino tocou uma vez, e ela soube, sem precisar olhar, que o guardião estava ali. O tempo passou, e a história virou parte do que a família era. Quando alguém perguntava sobre o sino, Laura apenas sorria. "É só o vento", dizia. "O vento que sabe o caminho de casa." Mas dentro dela, sabia que cada toque era uma lembrança viva. O amor, em sua forma mais pura, sempre encontra um modo de voltar. Um modo de dizer: "Ainda estou aqui." Um modo de cuidar, sem corpo, sem nome, há apenas presença. E naquele silêncio entre o toque e o eco, Laura encontrava a paz. Porque compreender o mistério não é explicá-lo,
É aceitá-lo com o coração. O sino balançou mais uma vez e o som se espalhou pela noite, leve e suave como uma prece.